Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versos de 1 a 9, nós temos uma pergunta que nos acompanha. Quem é o maior? Quem é o maior? O texto diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem que se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e afogar-se no mar. Ai do mundo por causa das coisas que as fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de que elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fazem tropeçar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um olho só, que tendo os dois ser lançado no fogo eterno. É interessante vermos que o grupo dos apóstolos de Jesus, dos seus discípulos, era um grupo diverso e imaturo. Era um grupo que andava com Jesus, mas que não entendia muito o que Jesus falava, especialmente com relação ao reino de Deus. Eles tinham uma questão, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam saber qual deles era o maior no reino de Deus. Essa pergunta, quem é o maior, devemos lembrar que a mãe de Tiago e João, certa feita, chega para Jesus e fala: mestre, quando entrares no teu reino, é possível colocar Joãozinho e Tiaguinho, um à sua direita e outro à sua esquerda? Porque esse desejo e essa vontade de ser o maior, de ser o mais importante. Mas o reino de Deus é um reino não reino, porque no reino de Deus o menor é o maior, e aquele que acha que não é absolutamente nada, porque no reino de Deus não há meritocracia, não há mérito. Todos nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O maior no reino de Deus deve ser como uma criança, como humilde. A criança, ela tem humildade para aprender, ela confia. Quando a criança, o pai joga a criança para cima, ela pula e ela se alegra, porque ela sabe que o pai vai pegá-la. A criança acredita que o pai é um super-herói. A Renata, minha filha, comenta que ela cresceu achando que eu tinha composto uma música para ela, que eu cantava para ela: nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. E essa canção ela ouvia pensando que eu tinha feito por ela. E quando chegou na adolescência, ela disse que se frustrou, porque descobriu que essa música não era minha. Mas ela acreditou. Por quê? Porque é criança. E a criança, ela tem isso, ela confia. E Jesus diz mais, que nós devemos ser como crianças, mas que devemos cuidar das crianças. Porque se fizermos uma dessas crianças tropeçar, nós teríamos melhor paga se nos suicidássemos. Porque escândalos são inevitáveis, sempre vão acontecer, mas ai daqueles por meio dos quais ele venha a acontecer. Por isso, tudo aquilo que nos atrapalha a nossa vida cristã, a nossa caminhada, deve ser afastado. Em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muitas coisas nos atrapalham e Jesus dá um conselho: joga fora, joga fora. Por exemplo, o desejo de glória. Não queira ser o maior, não queira ser o cara. O cara é Jesus, o maior é Jesus.
E como João Batista, o que nós devemos dizer é: convém que ele cresça e que eu diminua. E que nós sejamos humildes como crianças e cuidemos das crianças. Que Deus nos abençoe. Tem um final de semana abençoado. Domingo, 19 horas no YouTube, Pique Taguatinga, temos o nosso culto. E volto na segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, fique em paz, que Deus nos abençoe. Até lá.